todos e cada um de nós acompanhamos a história acontecendo aos nossos olhos. Agora, tem poucos personagens que fazem parte da história e que estiveram, portanto, em episódios muito importantes. O nosso convidado hoje esteve em momentos decisivos da história do Brasil e principalmente no impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. A gente está hoje com José Eduardo Cardoso, que vai participar com a gente do My News. O Segunda Chamada hoje está muito especial e vamos passar em revista vários pontos importantes. Uma notícia de última hora é que a ex-presidente Dilma Rousseff pode se tornar anistiada política nos próximos dias e a gente vai, portanto, tratar também desse assunto com José Eduardo Cardoso. E ele, por ser jurista, professor de direito, advogado, vai ajudar a gente também a entender o tempo presente. Por exemplo, as pautas que estão no Congresso Nacional, a anistia para os golpistas de 8 de janeiro, enfim, o programa está muitíssimo especial. E para ficar ainda melhor, preciso que você deixe o like e compartilhe o conteúdo do My News com mais e mais pessoas. Então, César, sem mais delongas, roda a vinheta para a gente começar. Muito bem, o programa hoje está muito especial. Quero agradecer ao José Eduardo Cardoso. Ele é professor de Direito, jurista, ex-ministro da Justiça, ex-advogado-geral da União e de tudo um pouco no governo federal e também agora como advogado. Também está com a gente a Tânia Fusco, ela é jornalista, e o Evandro Eble, jornalista e diretor de jornalismo do My News. Muito obrigado a todos vocês. Ministro, obrigado pela gentileza. Eu estava brincando com o senhor que é ainda mais especial para mim recebê-lo aqui, porque faz 5 anos que eu me formei e o senhor deu entrevista para o meu TCC, Evandro. O senhor falou comigo no meu TCC e agora a gente está aqui novamente. Você vê que privilégio, tu privilégio. Participar do teu TCC e agora está aqui no My News. O privilégio é todo nosso, ministro. Eu que agradeço. Queria começar um pouco sobre essa questão da ex-presidente Dilma Rousseff. Com essa questão da anistia dela, que vai ser julgada pela comissão, ela pode se tornar uma anistiada política, vai receber uma série de direitos, mas antes de mais nada vai ser reconhecida como uma pessoa passível de anistia. Você acha que a história, passado esse tempo do impeachment até hoje, está fazendo justiça à figura da Dilma Rousseff? Olha, pouco a pouco eu acredito que sim. Dilma foi muito injustiçada em vários momentos da sua vida. Ela foi uma pessoa que lutou contra a ditadura militar, sofreu as penas, as consequências desse tipo de postura na juventude, foi presa, foi torturada. É absolutamente descabido num país cuja Constituição prevê exatamente o reconhecimento dessa perseguição política, isso não ser feito. Só se pode atribuir isto às injunções políticas do governo Jair Bolsonaro. Porque qualquer governo com um mínimo de comprometimento democrático seguramente reconheceria que Dilma foi vítima das mais atrozes violências e, portanto, merece esse resgate histórico. Independentemente de qualquer outra consequência, eu acho que para ela esse reconhecimento histórico é importante. E depois sofreu o impeachment. Eu me recordo que na própria defesa do impeachment eu mencionei isso. Eu comecei falando de Dilma, menina, jovem, sendo perseguida pela ditadura militar. E depois, agora, presidente da República, perseguida também pelo Estado brasileiro a partir de uma evidente trama golpista que tinha por objetivo afastá-la da presidência da República sem nenhum fundamento. E agora, pouco a pouco, eu acho que vai tomando conta da realidade. Mesmo aqueles que diziam que o impeachment era necessário, hoje tem claro que não havia crime de responsabilidade nenhum. Tem claro que aquilo foi, evidentemente, uma trama. Tem claro que foi de uma injustiça total. E pouco importa se as pessoas gostavam ou não gostavam do governo. O presidencialismo tem como característica o direito do governante de permanecer exercendo suas funções. E é também o direito daqueles que elegeram. Isto foi ceifado, foi tirado de uma forma arbitrária e contrária à Constituição. E cada vez mais eu acho que a história começa a ficar evidenciada. Eu acho que hoje ninguém praticamente, a não ser quem queira realmente ter uma posição política, duvida de que Dilma foi vítima de um golpe na perspectiva em que golpe é toda a destituição de presidente da República feita ilegitimamente, sem desacordo com a Constituição. Tânia. Eu digo que quando me lembro do processo de impeachment da Dilma, eu fico muito triste. Eu chorei muito pelo rompimento democrático, né? Qual foi a coisa mais dolorida para o senhor naquele processo onde o senhor tinha um protagonismo ali como defensor, né, da Dilma? Olha, Tânia, foi um momento muito difícil, talvez o mais difícil da minha vida, porque eu tinha claro que a gente ia perder. A partir de um certo momento, já na Câmara dos Deputados,
vendo a dinâmica que Eduardo Cunha tinha colocado na própria comissão que avaliava o impeachment, com gente da estrita confiança dele, eu tinha claro que era irreversível. Né? Alguns ainda no governo achavam que podia se reverter, mas quando houve a decisão da Câmara, a do plenário, estava claro. E eu me lembro que teve uma discussão, Tânia, que era a seguinte: alguns companheiros nossos levantaram a hipótese e falaram: isso aqui é uma injustiça, isso aqui é uma verdadeira palhaçada do ponto de vista jurídico. Será que nós temos que estar presentes como defesa, ou não é melhor deixar eles fazerem e a gente ficar acusando a tentativa golpista de fora? E no momento que se abriu essa discussão, eu me lembrei de algo que marcou a minha história na faculdade. Eu entrei na Faculdade de Direito da PUC ainda na época da ditadura militar. E logo no primeiro ano, e se você me perguntar quem era esse palestrante, eu não sei lhe dizer, né? Porque no primeiro ano você não lembra das coisas. Eu me lembro que era um advogado de presos políticos. E uma pergunta que alguém da plateia fez para ele era exatamente a seguinte: o senhor não se sente um palhaço coonestando com os arbítrios da ditadura num processo que não é um processo, num processo que é uma farsa? O senhor não acha que o senhor não está legitimando esse tipo de coisa? E ele respondeu algo que nunca me saiu da cabeça. Ele disse: na sua vida profissional, você muitas vezes vai encontrar processos que você sabe que tem razão e sabe que vai perder. Neste caso, cumpra seu papel de advogado falando mais alto, de forma que as pessoas fora da sala de audiência onde se dará o julgamento escutem. Porque são esses teus gritos, essa tua fala, que vai chamar a atenção para que ali aconteça uma injustiça. Talvez você não reverta, mas para a história isso ficará registrado. Eu me lembrei disso, na reunião, coloquei essa questão e Dilma concordou, falou: não, vamos fazer a defesa. A sociedade tem que entender o que está acontecendo aqui. E somente se nós fizermos a defesa é que nós poderemos, no futuro, demonstrar que nós fomos vítimas de um golpe. Isso foi feito, eu acho que foi importante, mas foi dolorido, quer dizer, foi muito difícil. Você saber que você está com a razão e ninguém te ouvir. Você saber que os argumentos que nós tínhamos eram absolutamente sólidos e nós nunca teríamos a demonstração da nossa correção. Então foi muito difícil. Teve lágrimas no senhor? Teve, eu me lembro, foi uma situação bastante curiosa, porque o advogado tem que ter, né, a pose, né? E quando eu terminei a defesa de Dilma no Senado, tinha 1h30 para falar, e eu fiz, aquela sensação, para mim, foi muito forte, porque eu acabei de falar de si, e estava embaixo o Lindbergh Faria, a Grace Hoffmann, a Vanessa Graziotin, alguns companheiros estavam lá e estavam chorando, literalmente. Eu tinha feito um final bem emotivo da fala. E eu me abracei a eles e comecei a chorar. Eu só falei: bom, agora eu posso chorar, acabou. Só me esqueci de uma coisa. Eu tinha uma coletiva com a imprensa com 300 jornalistas em seguida. E eu sou muito controlado. Mas se eu solto, aí não volto. Não volto. Então eu comecei a chorar, assim, quase que convulsivamente. E alguém falou: Cardoso, a coletiva. Eu falei: meu Deus do céu, eu vou entrar chorando na coletiva. Quer dizer, como é que um advogado chora antes do veredito, né? Da decisão? É como se você confessasse que sabe que vai... um jogo de carta marcada, eu não posso né? falar isso, né? E a sorte é que tinha muita gente no corredor do Senado, eu tinha que ir até o local e ir até a coletiva, então eu fui pensando, falei: eu não vou conseguir parar de chorar, ponto 1. Ponto 2, eu tenho que inventar alguma coisa inteligente para falar, para não dizer que estou chorando porque perdi, né? E aí eu cheguei na coletiva e a primeira pergunta é: por que você está chorando? Sabe que perdeu? Óbvio. E eu falei: não, é que eu não perdi o poder de me indignar diante da injustiça. E quem perde esse poder, perdeu sua humanidade, eu não perdi a mim. Eu consigo. Respondi. E era verdade. E é verdade, não menti. Mas foi engraçado porque quando terminou isso, toca o telefone. Dilma Rousseff. Ô Cardoso, que choradeira é essa aí? Que choradeira é essa aí? Eu comecei a rir, falei: pô, você é falso, hein? Você está querendo emocionar as pessoas, você deve ter pego um cigarro e deve ter... Mas era a maneira que ela tinha, inclusive o entusiasmo que ela foi. Ela é muito firme. Ela realmente conduziu esse processo com muita sobriedade, com muita firmeza. Não chorou. Em Não público. chorou. Em público, não. No reservado deve ter chorado. Né? Houve momentos em que eu vi que ela, assim, particularmente no Senado, como ela foi prestar aquele depoimento de 13, 14 horas, que ela ficou muito indignada com um parlamentar que era da oposição, mas que ela tinha com uma pessoa próxima, né? E que falou algumas coisas que eu acho que a tocaram. Na Câmara ou Senado? Senado. E aí ela ficou muito tensa naquele momento. Eu percebi, eu inclusive não podia falar, eu vi que ela ficou pálida, eu botei a mão e falei: calma, se controla. O Lewandowski percebeu,
perguntou se queria parar, falou, não vou parar, eu quero até o fim. Quem será? Quem é o Não, eu não deixo. Olha, Na história do meu livro, tem história, eu vou contar. É uma pessoa da militância antiga dela. Eu vou rever essa sessão. Ela militância antiga dela, que ela nunca esperava que ele fosse falar o que ela falou, que de uma pessoa muito honrada, muito honesta, e uma pessoa que sabe que ela é honesta, chamada de corrupta, perfeito? Aquilo, e aquela pessoa, ela pegou. Aquilo mexeu. Né? Porque quando a gente fez a avaliação a prévia, eu citei de onde eu achava que podia vir. A gente, olha, fulano vai falar isso, fulano vai... E eu falei, esse cara aqui vai falar agressivamente. E ela falou, não. Ela falou, isso é companheiro de luta. Ministro, só os dados em relação à questão da Dilma na comissão de anistia, lembrando no governo Bolsonaro, foi negado a ela. E eu me lembro, sempre acompanhei essa questão dos anos de chumbo. Era uma comissão de anistia no governo Bolsonaro composta por alguns militares, entre eles um general Rocha Paiva, que foi prefacista do livro do Ustra. E que ele deu voto, chamou de tesourista e tal. Enfim, agora é o recurso dela na comissão e provavelmente será aprovado. Não é possível. Por unanimidade. Mas essa história que o senhor comentou, muito saborosa, de que em algum momento o senhor colocou para Dilma essa ideia, proposição de abrir mão da defesa, como o senhor colocou. Em que momento que foi isso? Onde que foi essa conversa? Como é que se deu? Como é que ela reagiu? Como é que se daria na prática isso? Na verdade, isso nós estávamos ainda na Câmara dos Deputados. Se não me falha a memória, era no momento em que Eduardo Cunha designou o presidente da comissão e o relator. E o jogo estava marcado. Estava claro que estava marcado. Então, aí, essa discussão é colocada. Eu me lembro que foi no Palácio do Planalto, e não me lembro quem estava presente. Acho que era eu, acho que era Jacques Wagner, não sei se Berzoini, pessoas estavam ali. E isso que foi colocado, alguém levantou e falou, mas será que não é o caso? Nós temos que fazer defesa mesmo, não é melhor a gente ficar de fora? E aí me ocorreu aquela situação da faculdade, eu falei, olha, isso, na minha opinião. E ela concordou, não, vamos fazer defesa até o final. Nós temos que mostrar para a sociedade que isso é uma vergonha. Se a gente ficar quieto, primeiro que o tema do impeachment era muito técnico. Ninguém entendia nada, muitas vezes nem mesmo parlamentares que arguiam ela estavam entendendo. Eu, quando assumi para fazer a defesa, porque eu era ministro da Justiça, saí e fui para o advogado-geral da União. E não estava colocado impeachment naquele momento que eu assumo a AGU, nós tínhamos conseguido umas liminares no final do ano, que parecia que tinha sepultado o impeachment. Então, quando eu assumo a Advocacia Geral da União e começo o impeachment, eu peguei o material que o meu antecessor, o Luiz Inácio Armas, tinha deixado para estudar. Eu mesmo não estava entendendo nada, que era aquela discussão tão sofisticada aqui. Olha que eu sou estudioso do direito, e do direito público, praticamente. Eu falei, mas o que é isso? Aí eu chamei os técnicos da área financeira, eu pensei, o que é isso? E era um negócio tão mal ajambrado, tão insustentável, que eu comecei a ficar espantado. Agora, as pessoas não entendiam, as pessoas achavam que tinha a ver com corrupção, que tinha a ver com... Tinha nada a ver, era um problema formal, estritamente formal, que foi pego como um pretexto, e um pretexto errado, porque todos os governos sempre fizeram assim. É a coisa mais absurda. Absurdo. Lá em Minas Gerais a gente chama de pelo em ovo. Pelo em ovo, exatamente. Isso aqui é uma demonstração de que, como o mundo dá volta, quem foi o advogado, o AGU, que defendeu a Dilma no TCU, foi o doutor Rafael Labrita, que hoje está na comissão de anistia. Olha aí, coisa interessante. Eu não vou antecipar o voto dele, nem falei com ele, nem sei. Que ele é representante hoje do Ministério da Defesa na comissão. Eu não sabia. Olha que coisa interessante. Trabalha com o Múcio. Conheceu o Múcio no TCU, na defesa, que ele fez a defesa da Dilma no tribunal, e agora trabalha. Eu conheço o Rafael Brito, é um excelente profissional, excelente advogado. É uma pessoa... Você fala que o mundo dá volta, porque agora... Eu me lembro quando eu era pequeno, a primeira vez que eu ouvi isso, eu falei, então quer dizer que um dia a praia vai passar na porta de casa, né? Porque esse mundo da... Minas Gerais está esperando. Está esperando, ó. Você tem mineiro aqui. Ministro, é muito assim, importante a presença do senhor aqui, porque o senhor pode fazer essa retrospectiva histórica, como pode falar desses temas da atualidade. Inclusive, você tem feito isso como comentarista, né, de política, inclusive na CNN Brasil. E eu tenho visto o senhor dizer, e queria ouvir do senhor aqui também no Mais News, sobre essa questão da anistia aos golpistas do 8 de janeiro. A gente está falando dessa anistia
histórica que aconteceu, agora a gente está falando de uma outra casa, que é dentro do próprio regime democrático se atentar contra as instituições e querer esse tipo de anistia. E um ex-presidente, Jair Bolsonaro, agora, que está sendo julgado no Supremo, enfim. Você acha que vai prosperar ou essa anistia já está enterrada e não tem viabilidade nenhuma? Olha, eu acho que a anistia em relação a pessoas que sofreram as agruras de uma ditadura e efetivamente foram torturadas, foram presas, inclusive atingidas nos seus direitos, na sua dignidade humana, por pessoas pagas pelo Estado. Isso é indiscutível, é um direito, me parece que isso se colocará, e sempre que nós tivermos regimes autoritários no mundo. Outra coisa bem diferente é pessoas tentarem dar um golpe de Estado para suprimir a democracia, não dá certo, e aí pedem anistia. Olha, eu sempre costumo dizer que quem não se dá o respeito não será respeitado. Democracia que não se dá ao respeito será desrespeitada. Ou seja, a democracia brasileira, ela não pode se transformar numa piada. Também sempre me lembro de uma frase que não vou reproduzir em ipsis-literis, mas a ideia eu vou reproduzir, de Goebbels, que era o brasileiro de Adolf Hitler. Ele dizia que a democracia ela chega a ser um pouco uma piada, temos assim essa expressão, porque é o único sistema que permite que aqueles que querem destruí-la cheguem ao poder por meio dela. Aham. Claro? Perfeito, né? É perfeito. Perfeito. Não é perfeito, apesar de que se quem foi nessa ideia é terrível, é perversa. Então, a democracia ela pode tolerar tudo, menos as práticas para destruí-lo. Porque isso, na verdade, é de um contrassenso, de uma ingenuidade total, ou seja, equivaleria a uma legítima defesa. A democracia tem que ter direito à legítima defesa, como os seres humanos também têm. Ora, se alguém infringe a democracia, se alguém ataca a democracia, tem que ser punido com rigor. E eu não posso anistiar, porque eu tenho que dar um exemplo para o futuro, para que coisas desse tipo nunca mais se repitam e que as pessoas não percam a dimensão pedagógica do que um ato punitivo, num caso como esse, diz respeito. Eu me lembro da Dilma Rousseff sempre utilizava uma expressão bastante curiosa, talvez seja mineira, assim me parece. Ela falava assim, nós temos que exemplar isso. Né? O exemplar tem um significado forte, ou seja, nós temos que exemplar aqueles que tentaram atingir a democracia brasileira e felizmente foram mal sucedidos. Por isso eu sou radicalmente contra essa anistia. Eu acho que tem que haver punições sim, especialmente muito duras para aqueles que planejaram, financiaram e arquitetaram esse projeto. Para que não se repita. Para que não se repita. Eu acho maluco que eles estão pedindo anistia antes de serem condenados. É incrível, já viu isso? Anistia prévia. É uma confissão de culpa. Anistia prévia. Anistia se eu for condenado lá, por favor. Só no Brasil pode ter um pedido de anistia prévia, né? E o senhor entende que eu estava lá no Rio de Janeiro, eu visitei, depois da vitória do Lula, o quartel-general, eu não imaginava que veria aquilo, tipo de cenas que a gente viu ali, e estava no Rio de Janeiro também. Eu tenho uma opinião pessoal de que para mim não tem perdão nenhum. Claro, eu também sou favorável. Até para quem estava assistindo. Eu também. Vai embora. A pessoa que estava lá, estava engrossando o caos. Estava apoiando, né? E estava no acampamento. Sabe? Não dá, né? Não foi pouca coisa. Teve muito tempo para desistir. Eles sabiam o que estava. Teve muito tempo para não ir, para não fazer, para recuar. Enfim. O senhor não acha, desculpa, o senhor acha que a história da dosimetria na pena faz sentido que você, na punição, você discuta agora se a dosimetria está sendo Não me agrada muito isso. Não, sinceramente não me agrada. Eu acho até que você pode analisar o caso concreto perante a lei e verificar se a dosimetria foi correta ou foi incorreta. Sim. Isso é uma coisa. Porque, o julgador sempre tem uma certa margem de liberdade interpretativa na dosimetria da pena. Isso é fato. É uma certa discricionariedade que você tem, mas não total, não é arbítrio. Tem limites mínimos e limites máximos que você analisa, valora e aí fixa a pena. Isso, nesse campo da discricionariedade, até podemos pensar, variar. Você vê lá o ministro Fux discordou de algumas coisas. Eu não concordo com o ministro Fux naquele voto dele. Eu acho que o ministro Alexandre estava mais adequado em algumas premissas. Mas vamos discutir agora. Alterar a lei? Não. Eu acho que isso não pode ser feito. Não, aliás, não é que não pode. Poder pode. Não deveria ser feito. É um erro.
essa opção ela é talvez menos traumática do que uma anistia, né? Não é boa, mas também É uma maneira de esvaziar o movimento da anistia. Agora, eu fico muito incomodado com essa tentativa de esvaziamento. Eu prefiro o enfrentamento. Querem nos derrotar? Derrotem. Derrotem a democracia. Mas não a gente ceder em situações de princípio que são rigorosamente corretas. Pois é. Fica dando esse jeitinho e daqui a pouco tempo vai ter uma outra tentativa. É lógico. Fica com aquela máxima, não dá nada. Então Não dá nada, então agora andamos, subimos um degrau, vamos subir outro, depois vamos subir outro, não acho E o bacana. Congresso enfrentando o Supremo é uma coisa perigosa, né? O senhor falou isso outro dia, que eu vi que o senhor disse desse enfrentamento, desculpa, esqueci a palavra, mas o senhor disse que era uma coisa perigosa. Perigosíssimo, né? Porque E um momento ruim, né, no país. eu acho que desde o processo de impeachment, de certa forma, eu cheguei a dizer um pouco isso. Não sabia, eu não tinha televisão que ia ser tão ruim, tá certo? Mas parece claro, quando você interrompe um processo democrático de uma forma a desrespeitar as regras do jogo, o jogo se embaralha. E depois do processo de impeachment de Dilma Rousseff, esse jogo se embaralhou do ponto de vista institucional. Parece que muitas vezes o judiciário sai um pouco do seu quadrado, o legislativo saiu do seu quadrado, o executivo não tem quadrado nenhum. Né? E aí vem todo um conjunto de situações que eu acho lamentável. No caso, o enfrentamento do Congresso com o judiciário é absolutamente descabido. É fato que nós temos um fenômeno mundial do crescimento, do empoderamento judicial. Isso é uma discussão para nós refletirmos em relação ao modelo de Estado, a aprofundamento democrático, mas não em situações como está acontecendo no Brasil. Especialmente eu vi agora uma situação que me pareceu um verdadeiro absurdo, que é a seguinte: pediram o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, suspendeu a ação contra o senhor Ramagem. Tem. Né? E, a meu ver, cometeu 2 equívocos. O primeiro equívoco, colocou outras pessoas como se as outras fossem deputados. Isso é uma situação pessoal que a Constituição coloca no artigo 53, parágrafo 3º, para parlamentar. Segundo, a Constituição é clara, basta ler. E não tem outra interpretação possível, porque às vezes a interpretação literal pode comportar outras formas interpretativas. Mas há casos que os romanos diziam, quando a coisa está clara, cessa a interpretação. Sim. Ora, a Constituição é clara, ela fala o seguinte: pode o órgão parlamentar suspender a ação criminal depois da diplomação, os delitos praticados depois da diplomação. Ora, o que foi praticado depois da diplomação, perfeito, que se suspende. Não é que acaba a ação, suspende, não tem nem prescrição. Depois que acabar o mandato, ele volta a ser processado. Mas do que aconteceu antes, a Constituição não autoriza. Então, decidiu corretamente a primeira turma do Supremo Tribunal Federal, já de acordo com a jurisprudência, e isso agora a Câmara dos Deputados entra com uma ação de descumprimento de preceito fundamental, discutindo isso. Ora, por favor, não há como, a meu ver, nenhuma pessoa que lê a Constituição, não precisa nem ser formado juridicamente para perceber. Não sei quem falou, mas até o reprovado na OAB consegue interpretar isso com total. Não é possível. E, olha, você pode fazer a ginástica retórica que você quiser. Não há outra interpretação possível. Por que não há? Vamos imaginar que eu não queira pegar a letra da lei, que eu quero pegar o sistema, que eu quero pegar o princípio. Sei lá. Veja, a diplomação é o ato que reconhece juridicamente que a pessoa está eleita. Até ser diplomado, não há reconhecimento de que é eleito. Quando a Constituição dá benefícios de garantias para um parlamentar, ela nem dá para posse. Ela dá antes, dá para diplomação. Porque ela fala, olha, a hora que você já é reconhecido como parlamentar, você tem o direito de ter certas situações preventivas. Do parlamentar. Agora, antes da diplomação, francamente, Não dá. então que momento começa esse de... É momento que não se sabe se ele ainda é o vencedor da eleição? Ora, francamente, não há interpretação possível que justifique, a meu ver, esta ação que a Câmara dos Deputados ingressa no Supremo Tribunal Federal. Esse embate é muito perigoso mesmo. Demais, para quê? Entendeu? Você sabe que está errado. Tem aquele livro famoso da historiadora estadunidense, que é a Barbara Tuchman, que é a Marcha da Insensatez. E ela chega a dizer, olha, insensato é aquilo que você sabe que está errado, que dará consequências ruins e você faz. É a insensatez nesse caso. Ministro, virando a chave para a política, se atribui ao que ocorreu com a presidente Dilma, lá atrás, até antes do impeachment, quando houve a contestação pelo Aécio, pelo PSDB, do resultado da eleição.
se atribuiu cronologicamente ali começou uma Abriu uma caixa uma ameaça à democracia ali e tal, veio o impeachment. Que peso o senhor dá, se é que o senhor dá peso a isso, para refletir no surgimento dessa direita, dessa extrema-direita? Esse processo levou ao Bolsonaro, a eleição do Bolsonaro, ou o Bolsonaro viria de qualquer maneira? Olha, eu acredito que nós temos um fenômeno que ele é mundial, chamemos assim, de ascensão da extrema-direita. Até pelas dificuldades que a esquerda tem hoje de construir suas utopias, de mostrar o que pretende e, ao mesmo tempo, de se comunicar nas redes sociais. Então, a extrema-direita saiu do armário. Ok, vamos lá. No Brasil, isso foi agravado, a meu ver, pelo processo de impeachment e pela forma como se deu esse processo. Eu me lembro que quando Dilma ganha as eleições, houve uma frustração muito grande dos setores que defendiam o retorno do projeto neoliberal para o Brasil. Por quê? Porque na reta final da campanha, cada vez mais se achava que a Aécio poderia ganhar a eleição. E eu me lembro do dia dessa, foi bastante curioso, né? Eu estava no Palácio do Alvorada, acompanhando com os ministros e Dilma Rousseff o resultado das eleições. E havia um sigilo da apuração até às 7 horas da noite. Sim, claro. E, em um dado momento, a nossa equipe de advogados, que estava no TSE, me liga e falou: está complicado, acho que nós perdemos. Eu falei: perdemos? Perdemos. Ele falou: não, tem setores ligados aqui ao Oeste que estão comemorando já. Por causa lá no TSE. Não em Belo Horizonte. Nem em Belo Horizonte. E aí chega a informação que o pessoal do próprio Aécio, que estava em São Paulo, né, já estava providenciando avião para fazer uma comemoração. Eu falei: lascou-se. E todos nós começamos a comentar, só não tínhamos coragem de falar isso com o Dilma. A Dilma era a única pessoa que não estava sabendo dessa boataria. Estava lá. Eu estava vendo uma rede de televisão que tinha alguns comentaristas que eram claramente desfavoráveis a nós. Né? E eu vi um sorriso de alguns. Uma certa alegria, né? Uma alegria incontida de alguns. Eu falei: esses caras aqui e tal. Até que quando chega às 7 horas. Quando chega às 7 horas, entra os computadores do TSE. E é uma coisa bastante curiosa, porque naquele momento em que entra a televisão, cai o cômputo de algumas urnas, muitas urnas, do norte. Sim. Então, o resultado que era 1 segundo, 2 segundos antes, na hora que entra às 7 horas, muda. Então, esses comentaristas ficam olhando para a tela e falam: ué, mas peraí. Né? Olha para o mas peraí, mas... Aí, não, nós ganhamos essa eleição, não tem como eles tirar e tal. E o nosso pessoal do TSE ia falar: rapaz, está todo mundo estupefato, porque os computadores jogaram essa votação. Então, estou começando a dar risada na cara dos comentaristas, inclusive, estão parvalhados. Né? Bem, qual é o resultado disso? Isso gera uma frustração e a ideia, não, teve maracutaia. Não maracutaia nenhuma, que houve uma coincidência da sintonização do conto de votos. E aí, já imediatamente, o Aécio e pessoas ligadas à sua candidatura começam a falar: não, nós vamos pedir recontagem, não sei o quê, porque eles não se conformavam com aquilo. Aí fazem lá, pede auditoria, fazem, não conseguem demonstrar absolutamente sério. E aí, então, já falam: tem que ser o impeachment. Ou seja, se vocês pegarem os jornais daquele período pós-vitória Dilma, quando se atesta que não tinha fraude nenhuma nas eleições, já se começa a falar em impeachment. Ou seja, é um impeachment que não decorreu de um fato. Era uma postura que procurava um fato para justificá-lo. Então, Terceiro turno. E aí vai o terceiro turno, vai a tentativa de impeachment. Nós temos o senhor Eduardo Cunha. Ajudando muito, né? Mas isso, eu fiquei muito agradecido a ele, porque ele me cita no livro dele umas 350 vezes, me xingando de tudo que ele pode se imaginar do vocabulário brasileiro. Né? Porque eu só perco para o Dr. Rodrigo Janot. Mas assim, isso me enalteceu muito. Né? Então ele me fala e tal. Ele é um santo, né? Nunca fez nada, ele foi perseguido pelos demônios do universo, dentre os quais eu era um dos demônios. Então, esse tipo de situação que ele conduz, né? É evidente que ia ser um desrespeito democrático, ia abalar as instituições. E aí, respondendo objetivamente a pergunta, eu não tenho a menor dúvida que, embora tenha uma conjuntura mundial que leve ao crescimento da extrema-direita, no Brasil as coisas se degringolaram de uma tal forma por causa desse processo. Ou seja, nós viramos talvez um dos principais laboratórios do abalo do Estado Democrático de Direito no mundo. Se a Dilma tivesse violenta, né? Se a Dilma tivesse chegado ao mandato final, o Bolsonaro seria eleito? Não sei. Eu acho que não.
Eu acho que nós teríamos uma situação... Porque o Bolsonaro também foi ajudado por isso, foi ajudado por episódio da facada. Tem uma série de questões. Lula estava preso. Lula estava preso. Lula tivesse solto, não estaria em primeiro lugar nas pesquisas. Então tem uma série de fatores, como a queda de um avião, que ela tem vários fatores que levam à queda. A ascensão de Bolsonaro tem vários fatores, alguns fatores globais, alguns fatores da ascensão da extrema-direita, fatores ligados ao controle e à competência da extrema-direita na mídia, mas também alguns fatores locais. O fim do PSDB, né? O fim do Que PSDB. era o adversário. Eu ia te perguntar isso. Se a história está fazendo justiça com a Dilma, está fazendo justiça com seus algozes também? Eu costumo brincar, até brinquei com a Dilma outro dia, falei o seguinte, parece que o impeachment tem uma praga. Todos aqueles que articularam impeachment saíram mal. Todos. Os principais protagonistas, não todos, né? Os principais protagonistas. Aécio Neves. Alguém tem uma dúvida que ele saiu mal? Não, acho que não. E a sua vida política não está bem? É. Eduardo Cunha. Alguém tem alguma dúvida que ele saiu mal? O homem que queria ser presidente da República foi preso e hoje nem conseguiu se eleger deputado federal. Está no certo da filha ali. Michel Temer. Saiu bem? Não. Saiu como muito mal avaliado, o seu entorno todo não conseguiu fazer aquilo que ele dizia da ponte para o futuro, né? A ponte do futuro quebrou e ele caiu no mar junto com a ponte do futuro. Pega todos que participaram desse processo numa articulação, parece que há uma praga democrática, tipo, você traiu a democracia, aguarde que a democracia te deu. Te pega ali na Janaína Pascoal. Janaína Pascoal, que teve aquela explosão no primeiro momento, foi eleita deputada estadual, já é vereadora, perdeu ao Senado de uma forma... Ou seja, é um processo que atingiu muito aqueles que fizeram essa articulação principal desse processo. Ministro, o senhor é um observador privilegiado também do governo Lula, governo Lula 3 agora, né? Quando teve até a transição de governo, se especulava, será que o José Eduardo Cardoso vai ir para o governo, vai estar com o Lula no terceiro mandato? Graças a Deus não lembraram de mim. Queria ouvir o senhor sobre isso. Como é que o senhor tem avaliado esse mandato do Lula, esses 3 primeiros anos que a gente está vendo? E se o senhor chegou em algum momento a ser sondado para ir para o governo? Não cheguei, mas fico na torcida, não para ir para o governo, mas na plateia para que o time marque gol. Sim, sim. Eu acho que o Brasil, depois de tudo aquilo que viveu, entrou num período muito difícil. Eu costumo dizer o seguinte, não há governo que não terá muitas dificuldades para governar no Brasil de hoje. Por quê? É só você olhar o processo como ele se colocou. Houve um desequilíbrio institucional. Quando se achava que o Brasil poderia voltar nos eixos, foi eleito Jair Bolsonaro, que é a alimentação do desequilíbrio institucional. E, ao mesmo tempo, que nós tivemos certas regras perversas que nós perdemos com o orçamento impositivo. E se o sistema político brasileiro já é absolutamente anacrônico, péssimo, gerador de corrupção, desestruturador de uma atividade de governo, ofensivo à perspectiva de governabilidade. Então, eu defendo a reforma política há muitos anos. Com essa situação, a coisa se agravou mais. Essas emendas impositivas criaram no Brasil um parlamentarismo sem ônus. Ou seja, eu governo, eu faço o que eu quero com as verbas e não tenho ônus de governar. E aí, com todas as consequências que um governo tem para ter maioria no parlamento, e hoje, como é que ele tem maioria? Se as verbas são totalmente alocadas obrigatoriamente pelos parlamentares. Ou seja, nem o sistema tradicional de formação de maioria dá mais resultado. Então, os governos terão sempre uma dificuldade para governar. Outro dia, eu dei uma entrevista falando isso, teve gente que falou, mas você está criticando? Criticando o governo Lula? Não é isso, fazendo constatação da realidade. O Brasil tende à ingovernabilidade. Por quê? Porque é um desequilíbrio completo entre os poderes. Claro, quer dizer, o parlamento, ele pode fazer o que ele bem entende e enfiar uma faca no pescoço do presidente da República que tem... Qualquer que seja o presidente. Você pode colocar um de direita, um de esquerda, um de centro, qualquer o que você quiser. Mas não foi uma bobeira da esquerda de permitir que esse parlamento fosse ocupado, digamos assim, por forças conservadoras e ultraconservadoras. Foi uma bobeira da esquerda ou foi uma consequência, um momento histórico? Nós fomos derrotados, literalmente, e aí a bobeira pode estar na causa da derrota, tá?
porque nós não percebemos a dimensão histórica do que o mundo estava mudando. Eu acho que a esquerda envelheceu. Envelheceu etariamente e no plano das ideias. Ou seja, nós temos dificuldade de se comunicar com o jovem, nós temos dificuldade de afirmar nossas utopias. Hoje nós temos uma postura fundamentalmente reativa, de defesa da democracia e não de aprofundamento democrático. Quer dizer, para nós está bom se mantiver a democracia, está de bom tamanho. Não, eu tenho que pensar essa democracia e ver de que forma essa democracia, me permite a expressão, pode ser mais radicalizada na perspectiva do enfrentamento da desigualdade social, no enfrentamento da situação das injustiças sociais. E a esquerda, ela perdeu. Os setores da esquerda foram cooptados pelo neoliberalismo, essa é a grande verdade. E isto fez com que as pessoas desacreditassem. Porque aquele cara era defendido, de repente o cara virou neoliberal, o cara defende. E a esquerda não se achou na construção das suas utopias. Isso nos faz derrotados. E essa derrota se reflete no parlamento. E o parlamento, ele cresce numa perspectiva inversamente proporcional àquilo que seria o seu papel, porque ele começa a ter posturas autoritárias de imposição. O legislativo é obrigado, o judiciário é obrigado a barrar, às vezes também passando do ponto. Então todo mundo passa um pouco do ponto, e isso é péssimo. Menos o executivo, né? O executivo não nas tem cordas. ponto, ele está nas cordas. E não é o presidente Lula, é importante, o Lula é um homem extremamente talentoso, inteligente, competente, né, carismático. Agora, é uma realidade que você pode colocar o governante que você quiser, ele vai sofrer o pão que o diabo amassou para poder governar. Esse é muito interessante você falar dessa questão etária, que a gente tem que tomar cuidado de falar dela, né? E a gente vê no PT, a gente que cobra ali o Congresso, estamos ali diariamente, como a bancada do PT ainda mantém nomes ali de 20, 30 anos atrás. Não que isso seja... Não é um demérito, mas é um dado referencial. Eu digo que a oposição mais dura ao bolsonarismo veio do PSOL. Sim. Assim, mais dura que eu digo não, que não fez, é evidente que fez, mas que exigiu, inclusive, vigor físico mesmo. Né? E você tem no PSOL, as mulheres do PSOL, São bem combativos. muito combativos, de enfrentar aquela turma ali que não tô nem aí se é mulher ou homem, bate na mesa, não, se é mulher, preferência mulher, bate na mesa e berra, né, e xinga e tal. Particularmente as jovens, as deputadas jovens, as lideranças jovens. O PT, a gente caminha para quê? O PT não... Vai ter uma eleição agora no PT, tem uma discussão quem vai, quem não vai, quem anda, ainda estamos discutindo a tendência tal no PT, o Falcão, o Edinho. Depois de 2000, depois do 8 de janeiro, depois desse cenário que o senhor pintou, que a direita mundialmente veio, ainda cabe isso, não é a frente ampla que tem que ser... Olha, há muitos anos atrás, eu era deputado ainda, não era ministro, eu fui candidato por 2 vezes a presidente do PT, dentro de um agrupamento, que tinha 20% dos votos nacional, em que nós defendíamos, eu estava junto com o ex-ministro da Justiça, Tasso Genro, o Olígio Dutra, né? Várias referências, nós defendíamos a chamada refundação do PT, que o PT tinha que se rediscutir, para adaptar a realidade dos novos tempos. Muitos achavam que isso era uma heresia, claro, e isso acabou sendo... Essa refundação é tratada, inclusive, como deboche, né? Com deboche. E eu acho que ali o PT errou. Nós tínhamos que ter repensado o nosso papel, nós tínhamos que ter aberto a construção e dialogar mais com a juventude, pelas novas formas de interação social. Claro, o PT ele não conseguiu arrebanhar quadros jovens e lhes dar a devida proporção de liderança. Claro. Isso é muito grave, porque o partido ele acaba não se renovando. Né? Eu acho que eu ainda sou da juventude do PT, de certa forma. Aliás, o senhor é uma voz ativa do PT hoje em dia. Isso tem a ver com uma possibilidade de uma candidatura a senador para São Paulo? Olha, algumas pessoas falaram isso, mas não é uma reivindicação, não. Eu estou tão bem onde eu estou. Porque, olha, quer ver, o que quando você pensa um pouco, você tem uma hora na vida que você tem que fazer um balanço dela, não é? Meu primeiro cargo de expressão foi na eleição de Luiz Erundina, prefeita de São Paulo. Eu tinha 28 anos, eu fui secretário de governo. E era um secretariado que tinha Paulo Freire, secretário de Educação, Marilena Chauí, secretária da Cultura, Paulo Sinja, secretário de Planejamento. Então, era um timaço que tinha ali. O senhor foi secretário de governo. Era a Casa Civil, digamos assim. E atuei 4 anos
fui para a política, e Luiz Erundina, que é a minha querida... Aliás, eu sempre fui comandado por mulheres com muita honra. Eu fui comandado por Luiz Erundina e por Dilma Rousseff. Né? E Luiz Erundina falou, olha, precisamos ter gente que defenda o governo, você precisa ser candidato, etc. Fui candidato da Luiz Erundina, tive a façanha de não me eleger, porque imagina um candidato a prefeito, vereador, não se eleger, fiquei suplente, depois eu assumo, e aí passo a ter 8 anos de vereador, eu assumo como suplente, e aí tem uma eleição, depois uma eleição, passo a ter uma densidade eleitoral muito boa por força de uma investigação contra a corrupção em São Paulo, aí me elejo deputado federal 8 anos, aí depois eu viro ministro quase 6. Então, você calcular isso, dá uma vida. E eu não cuidei da minha vida acadêmica como deveria, no fundo eu falo que eu faço muitas coisas, mas eu sou um professor, né? Advogado e professor. Não cuidei de aspectos que eu gostaria de ter cuidado, inclusive até de lastro, sobrevivência familiar, porque quem que se comporta espartanamente e corretamente na política, te garanto que vai chegar num dado momento e falar assim, puxa, eu não tenho nada aqui. Tá? Se você é ladrão, você está preso, você está aí. Né? A vida diz isso. Mas, às vezes as duas coisas. às vezes as duas coisas. E não é meu caso. Tanto que eu estou solto. Né? Então, essa situação objetivamente, falou, não, eu tenho que cuidar da minha vida um pouquinho, vou continuar militando, vou dar das minhas ideias, vou debater, eu gosto disso, está na minha pele, está no meu sangue, mas na minha. Então, como advogado, como professor, às vezes participando de programas como esse, ou como analista científico da CNN, isso para mim é um prazer imenso, mas esperar que outras pessoas ocupem esses Mas tem algum veto a voltar? Ou o senhor pode pensar nessa possibilidade? Olha, cara, se assim, fosse estritamente indispensável, e falar, cara, você precisa, e aí eu até pensaria, tá? Pensaria no quê, para quê. Como um homem de partido. Mas, além de um homem de partido, como um homem de projeto. E mais, você gosta de ser parlamentar? Claro, eu sempre gostei. Então não é uma coisa que me daria desprazer, não é isso. Mas teria que ser aquela coisa assim, você precisa ajudar esse processo político. Mas como eu não acho que esse momento vai chegar, então... Se me permite, o programa me permite o juízo, isso é dentro de uma qualificação, definição política equilibrado e tal, só dentro de uma parte do PT ali que o senhor talvez teria menos dificuldade ou menos resistência em alguns em São Paulo, a gente sabe. A resistência ao Lula no interior de São Paulo é pesado, foi forte. Eu acho que o Lula venceu a eleição porque com o Alckmin ele conseguiu reduzir a resistência. O Haddad perdeu com 20%, o Dilma com 18%, o Lula perdeu só com 11%. É verdade. Para mim, a vitória foi ali. E o Alckmin teve um papel importante. Teve o peso Até, dele. O PT sempre teve, especialmente no interior de São Paulo, muita dificuldade de diálogo com alguns setores. Né? E acho que ali o PT tem que refletir bem em relação a estratégias, nomes e situações. Eu concordo com você. E acho que uma costura, né, talvez possa levar o senhor ser candidato com não a composição só com o PT, com outros, já que vai ser 2 vagas e lá em São Paulo tem uma direita forte e não sabe se nós temos um problema delicado, eu acho, que nós temos que enfrentar. Eu tenho lido que os setores da extrema-direita veem ao Senado uma estratégia muito importante. Vem babando. E tem uma lógica. Porque o Senado ele pode colocar nas cordas do Supremo Tribunal Federal. Então, eu acho que não os setores democráticos brasileiros tinham que ter uma reflexão aguda sobre esse próximo período que está colocado. Nós não podemos ser ingênuos. Em relação ao parlamento. Né? Eu acho que nós temos que estar juntos. E quando eu falo estar juntos, eu não faço um corte ideológico à esquerda, eu faço um corte democrático. Tá? Democrático. Nós temos os setores que defendem a democracia no Brasil têm que estar alertas para impedir que a extrema-direita ganhe postos que possam desequilibrar a democracia no Brasil. Isso passa por maturidade, passa por diálogo, passa um pouquinho de perda de vaidade, porque você tem que ceder postos para aqueles que efetivamente talvez você tenha divergências. Temos que perder um pouquinho a arrogância, a busca de hegemonização de setores e mais a busca da compactação. Eu sinceramente acho que nós temos que ter um pouco de juízo nessa hora.
Ministro, para a gente encerrar, mas eu queria ainda provocar o senhor sobre o governo Lula 3. O senhor falou um pouco, mas eu queria uma avaliação ainda mais objetiva. Está indo bem o governo Lula? Olha, tem chances de reeleição? Os ministros estão bem? O Haddad? Como é que o senhor vê isso? o governo, se você olhar as dificuldades que existem, eu acho que o governo faz o que pode, está indo bem. Terá dificuldades? Terá. Inegavelmente terá dificuldades. E dificuldades que têm a ver com conjuntura internacional, está aí. Dificuldades que têm a ver com esse problema da governabilidade no Brasil, que infelizmente atingirá todo e qualquer governo. Você tem na equipe governamental pontos altos, o Fernando Haddad, ao meu ver, é um ponto alto, eu acho que ele se destacou muito, vai bem, né? Tem às vezes um ou outro ponto que o presidente, com a sua maturidade, com a sua reflexão, talvez tenha que fazer algum aperto ou substituição, mas eu acho que ao final, eu acredito que ao final o governo Lula vai estar bem posicionado, né? Passa por turbulências, algumas das quais, por perder um discurso, puxa vida, aqui, eu estou vendo esse caso da Previdência Social agora, Sim, certo? Que se volta contra o governo, e de uma forma que eu acho que nós precisaríamos ter tido um pouco de atenção a uma situação. Todo governo está submetido a situações de corrupção no Brasil desde que Pedro Álvares Cabral chegou aqui. A diferença está em que quando um governo enfrenta e vai para cima, há uma tendência inercial dele ser colocado como culpado. O que descobre o crime é culpado por ele. Eu faço uma analogia. Você vai ao médico, tá? O médico fala, você tem câncer. Esse médico é um picareta, esse médico está inventando. É uma reação até quase que passional, né? Culpar o Ele mensageiro. tem que culpar o mensageiro. Então, o governo, a meu ver, teria que ir para a ofensiva, dizendo, olha, isso aqui está sendo apurado, está sendo afastado, eu tenho esta virtude. Então, essa virtude, porque é uma virtude combater a corrupção, mesmo quando ela acontece nas suas fileiras. Claro, pode ter acontecido nas fileiras, pode, mas começou antes. Então, eu tenho que colocar isto a nu com coragem, com ousadia, e não ficar recuado me defendendo. O senhor está falando que ele tem uma dificuldade de comunicação. Uma dificuldade de comunicação e às vezes até uma dificuldade de formulação de conteúdo. Porque para comunicar tem que ter conteúdo. Qual é o conteúdo dessa hora? Espera aí, eu estou descobrindo. Que história é essa? Eu estou botando a casa em ordem. Isso aqui aconteceu, cresceu no meu governo, cresceu, mas começou antes. Por que os anteriores não fizeram tomar as atitudes que eu estou fazendo? Então, eu estou agora, eu vou punir, vou fazer, vou ressarcir. E não você ficar recuado. Eu tenho visto aí, às vezes, dentro do próprio governo, fulano é culpado, Beltrano. Por favor. Não dá, né? Por favor. A gente sabe o que o senhor está falando. Eu sofri muito esse tipo de coisa também, então eu na pele, por favor, não é? Sabe, se tivesse algum erro, resolva-se internamente. Mas no caso, veja, eu vou ficar, olha, fulano devia ter feito. Fogo amigo. E mais, é um fogo amigo público. É um negócio de um equívoco grosseiro, né? Então são esses tipos de coisas que eu acho que o presidente, com a sua experiência, com a sua habilidade, com a sua liderança, ele pode dar lá uns torniquetes, puxão de orelhinha aqui, puxão de orelhinha lá, você não, você sim, tá? É o que eu acho que estaria precisando. Mas no final do frigir dos ovos, eu acho que o governo vai chegar em condições do presidente Lula buscar a sua reeleição. Agora a pergunta inescapável, não sei, Pode fazer, né? se quiser. Não, a eleição de 2026 está tranquila ou está garantida? Como é que vai ser? Não, nada é garantido. Nem a democracia do Brasil está garantida. Eu já... Ciro vem aí, o que que isso... Sai lá, o que vai acontecer? O importante é a gente estar disposto para a luta e percebendo a conjuntura. Eu não sei nem se a democracia está de pé até lá, do jeito que vão as coisas aqui, né? Com a insanidade, muitas vezes, das pessoas defendendo. Eu nunca vi tanta maluquice sendo defendida por gente que eu falo, não é possível. Infelizmente, é o momento que nós vivemos. Né? Quer dizer, eu acho que no fundo nós estamos num processo de transição histórica. A sensação que eu tenho. Sabe aquela fase da Idade Média, que o cara estava lá surgindo o Estado absoluto, você não sabe o que vai acontecer, a nobreza em xeque, o capitalismo nascendo, você não sabe o que vai acontecer, o rei não sabe se fica, o rei não sabe se vai, Revolução Francesa lá no horizonte. Esse momento de transição histórica, ele dá muita insegurança e ausência de perspectivas de ouvir o horizonte. A sensação que eu tenho, né, e daqui a uns 300 anos eu respondo isso para você, é que nós estamos vivendo um momento de transição histórica. Mas transição para onde? E Só para encerrar.
Só daqui a 300 anos. Pensando de volta. Bom, a gente vai encerrar o nosso segunda chamada. Eu sei que está muito bom, mas a gente precisa pôr um ponto final. Vamos fazer ainda uma rodada finalíssima para os membros do My News. Então, você que não é membro, se torne membro para ter acesso aos nossos benefícios exclusivos. A nossa audiência demandou a nossa loja do canal My News, que já está de pé. É lojacanalmynews.com.br. Tem a camiseta, a caneca, o Moleskine, que depois vou entregar para o José Eduardo Cardoso também. E você, membro, tem 60% de desconto. Então, vem para a gente para essa parte final da live. Até já.